Bom dia, o Super Mames está no ar. Bom dia para você que está com a gente agora pelo tvgz.com.br. O seu filho tem cólica? Você já fez de tudo e nada resolveu? Bom, então agora nós vamos falar tudo sobre isso, vamos entender tudo sobre essa dor que o bebê sente, principalmente nos primeiros meses de vida. Para isso, eu vou apresentar minha convidada, a médica pediatra, a doutora Sandra Regina de Souza. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Doutora, por que os bebês sofrem com a cólica, primeiro de tudo? Por que a cólica acontece? Primeiro, os bebês, eles sofrem. Eles sofrem porque eles nasceram e eles, no início da vida, eles não têm a menor ideia de que eles chegaram por aqui. Então, a primeira coisa, eles estão lá dentro, naquele ambiente que é onde eles crescem, se desenvolvem. Os que cumprem, eu brinco, o inquilinato todo, entre 38 e 42 semanas, ele está dobradinho para dentro, né? Ele está numa posição confortável. Esse bebê está numa temperatura super controlada. Ele não tem que fazer força para muita coisa, exceto tentar movimentar-se, empurrar a mãe, mas no final da gestação, engolir o líquido amniótico e fazer xixi. É este o trabalho dele. Então, logo esse bebê nasce, ele vai ter que inaugurar funções e ele vai precisar começar a respirar por ele mesmo. E ele terá uma tarefa bastante constante e assustadora, que é produzir os gases e produzir o cocô. Porque aí ele é que vai ter que se alimentar. E tem um detalhe que as pessoas desconsideram, Ana. Qual? O bebê, ele sente tudo com o corpo todo. Por imaturidade neurológica, ele não localiza. Então, se eu apertar o dedão do pé do bebê, ele vai sentir isso com o corpo todo. Se ele sentir frio, ele sente frio com o corpo todo. Se ele sentir calor... E eu falo que a vantagem é que também, quando a gente enche o bebê de beijinhos, ele sente isso com o corpo todo. E imagina, né, um adulto ou uma criança grande, enfim, que está com alguma questão intestinal. Ela não tem nem dor, mas ela está com uma produção de gases exacerbada. A gente só lembra que tem intestinos quando alguma coisa acontece. Quando a gente come alguma coisa diferente, não é assim? É verdade. Imagina o bebê que não tem noção disso. E para ele, mesmo ele em aleitamento materno exclusivo, não é que é o que a gente fala que é o mais tranquilo para um bebê, mesmo assim, ele para fazer essa digestão é muita novidade. E quando ele começa a se haver ali com aquela produção de gases que ele não sabe como colocar para fora, sairá, mas ele fica naquela confusão. Então, a cólica, ela vem, né, esse surto, eu digo que é um surto do bebê, porque nada pode explicar, além de ou uma dor absurda, que a gente verifica nos adultos, numa cólica menstrual muito forte, numa cólica renal, de vesícula, enfim, que a gente vê o adulto completamente impotente, né, ali urrando. Então, olhando para um bebê naquela situação, a gente fala, bom, isso se chama cólica. Mas me parece, e parece a muitos, enfim, pesquisadores, que tem a ver com uma questão um pouco mais global do que só no bebezinho, do que só o que acontece ali nos seus intestinos. Muito mais. Porque esse bebê tem um excesso de estímulos, para o bem e para o mal. Ele nasceu, os estímulos bons e ruins, para ele são estímulos. E ele vai ficando cansado, ele não sabe como lidar com aquilo. E imagina aquela produção ali dos gases o tempo inteiro. Isso funciona como um estímulo, estímulos constantes. Vai chegar uma hora que, como ele não sabe pegar a bolsa e sair para dar uma volta, ele explode. Claro. Então ele fecha os olhinhos e ele chora, 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 chora. Como é que a gente sabe que esse choro é da cólica? Então, por eliminação, né? Eu falo por eliminação. Como é que a gente vai eliminando? Porque este bebê, ele está alimentado, ele dormiu, ele está descansado, ele teve um dia como outro qualquer na sua rotina, porque ritmo, a fralda está limpa. E esse é outro mito, porque os bebês, pelo menos logo no início da vida, eles não sabem que eles estão sujos. E com o advento das fraldas descartáveis, porque antigamente sim,
eles ficam secos. Eles não se incomodam com a fralda suja? Quando eles são maiores, sim. Mas logo no comecinho, tá tudo ali. Ele acabou de fazer cocô, por exemplo. Ele está quentinho ainda, ele não percebe. A gente percebe. Então, e claro, você vai eliminando tudo aquilo que pode causar incômodo. E a gente sabe que isso é uma coisa que pode né? causar incômodo, ele percebendo ou não. Então, vamos lá, a gente vai trocar a fralda. Ele está com uma roupa adequada, porque bebês têm muitos problemas com a questão da temperatura. Ele sente frio e calor que nem a gente, e invariavelmente ele está com muita roupa, parece que ele vai para o Polo Norte. Então, os bebês sentem, isso também é ruim para o bebê. Você eliminou todas essas causas, assim, o que justifica esse bebê estar nesse desespero e eu nessa impotência, né? Porque a mãe, o pai, o cuidador fica sempre numa impotência. Então, é o que a gente chama de cólica. E aí, como é que a gente vai ajudar esse bebê? Doutora, a mãe fica desesperada, como você disse, Sim. o pai também, ninguém sabe o que fazer. Então, é uma fase transitória, vai passar? Vai passar. E aí eu costumo dizer que os pais de segundo filho, terceiro, enfim, são pais muito mais legais do que do primeiro. Porque no primeiro filho, e não é à toa que a gente vê com mais evidência a questão das cólicas no primeiro filho. Porque a gente não sabe o que é. E a gente entra nesse desespero junto com o bebê. A gente vai entrar no mesmo abismo que o bebê. Quando já é o seu segundo filho, você tem um pouco mais de tranquilidade, porque não só porque ouviu falar, mas porque você já sabe que isso passa. As tais das cólicas, elas vão aparecer em torno da terceira semana de vida, que é quando o bebê começa já a perceber mais o ambiente à sua volta, a perceber mais o que está acontecendo com ele e começa a se manifestar com um pouco mais de veemência. Ele começa a colocar para fora. E é quando ele apresenta as tais das cólicas. E ela pode durar até quantos meses de vida? Em média, ela vai até o terceiro mês de vida. E ela não é cravado, assim, deu 3 meses, isso vai desaparecer. Em torno de 3 meses. É relativo. Como que, por encanto, essas crises, esses surtos, esses períodos, como queiramos chamar, isso vai desaparecer. Você tem alguma dúvida? Então aproveite, mande a sua pergunta aqui pra gente, dê a sua opinião, faça um comentário pelo e-mail alvivo@tvgz.com.br. Agora nós vamos ver o vídeo da Amanda Fernandes, de São Paulo, que é mãe de gêmeas, e parece que as duas sofrem com a cólica. Na verdade, as 3, né, doutora? Vamos assistir. Oi, Ana Paula, meu nome é Amanda, essa aqui é a Luísa e essa aqui é a Lorena. Quando elas eram pequenininhas, recém-nascidas, elas tinham muita cólicas e eu passava olhinho na barriguinha delas para tentar aliviar. E eu queria perguntar para a doutora, agora que elas estão comendo papinha, se tem algum alimento que eu devo evitar para elas não ter cólica. Porque eu percebo que às vezes eu dou alguma coisinha e depois elas choram, eu vejo que às vezes elas estão com um pouquinho de gases. E se tem algum alimento que eu não devo dar para estar evitando esse tipo de cólica nelas. E se eu posso continuar fazendo as massaginhas na barriga delas, se agora com 5 meses, também adianta e funciona. Um beijo meu e das gêmeas. Um beijo para você, Amanda. Doutora, mãe de gêmeas, já Mãe de pensou? gêmeas, bom, eu falo que mães de gêmeas eu já sempre peço um autógrafo, né? Porque Verdade, guerreiras, né? cuidar de 2 na mesma idade, com as mesmas demandas, Vitoriosas, eu vitoriosos. Concordo. De um por vez já é E as complexo. duas com cólica, doutora. E as duas apresentando geralmente as mesmas questões, né? O que fazer? Então, o que fazer? Em relação à alimentação agora complementar, que ela já introduziu, pelo que eu entendi. É verdade. O uso de fórmulas influencia na cólica? Então, há bebês que usam fórmula e que não têm cólica, assim como há bebês em aleitamento materno exclusivo que têm muitas cólicas. Em teoria, e um pouco também do que se vê na prática, em teoria, a fórmula é mais propensa a dar cólicas intestinais do que o leite materno, pela facilidade de digestão da proteína, porque é uma proteína que é a nossa própria, então é um leite para o nosso próprio bebê, da nossa espécie, então ele é espécie específica, está tudo pronto para que a digestão dele seja seja mais fácil, seja mais tranquila. Certo. Enquanto quando você oferece fórmula,
é a proteína de um outro animal. Então, o corpo do bebê, aquele organismo, ele tem um pouco mais de trabalho. Por mais que essas fórmulas sejam modificadas e etc., o bebê sempre terá um pouco mais de trabalho do que um bebê que mama só leite materno. Agora, não é assim, bebê que mama Não fórmula que essa vai ter seja a cólica. justificativa. Exatamente, e bebê que mama peito não vai ter cólica, não é assim. Agora, a alimentação da mãe, doutora, ela influencia para a mãe que está amamentando? Então, influencia, mas quando você vai atrás das evidências, elas são confusas em relação a isso. Por quê? Porque alguns estudos dizem que sim, você deve tirar absolutamente tudo da dieta das mães. E a grande maioria dos estudos não encontra esse impacto tão evidente. O que Pode tomar refrigerante? Então, a alimentação, ela deve ser uma alimentação saudável. Essa é a primeira questão. Na para dúvida? a própria mãe e para o bebê. Em relação a gorduras, em relação a corantes, a bebidas gaseificadas, porque esse tipo de alimentação muito processado, que a gente encontra no supermercado pronto, na caixinha, eu costumo dizer assim, tudo que está na caixinha pronto é um alimento muito processado. E alguns deles beiram a ficção científica, porque ele é colorido artificialmente, o gosto é artificial, o cheiro é artificial, de comida mesmo não tem praticamente nada. Então é praticamente uma ficção científica. A gente deve fugir desse tipo de alimentação, desse tipo de comida o tempo inteiro. Porque em termos de nutrientes, eles são muito duvidosos e aí a mãe precisa se cuidar também no período do aleitamento materno. E aí, qual é a ideia? Que ela mantenha uma alimentação, a alimentação dela do dia a dia, com comida de verdade, quanto menos processada, melhor. Então, ela coma o que ela está habituada a comer e preste muita atenção como o corpo dela reage. Porque há uma coincidência bastante grande na prática de que aquilo que não cai muito bem para a mãe é aquilo que vai causar mais desconforto no bebezinho. bebê. E o desconforto não precisa chegar às raias da cólica, aquele surto. Às vezes é um bebê que se contorce mais, que geme um pouquinho mais, que tem dificuldade de manter um tempo de sono maior, porque ele fica ali tentando soltar pum, né, como elas dizem, e até que ele consiga, ele fica gemendo para lá e para cá. O que evitar, assim, aumentar a quantidade de leite de vaca parece que é uma coisa que funciona bem para a maioria das vezes. Aumentar o consumo. Porque existia ali atrás, há não muito tempo, essa questão de que quando a mulher estava amamentando, ela tinha que tomar mais leite. Então as pessoas fazem canjica, fazem arroz doce, elas vão investindo em coisas com leite para essa mulher, que muitas vezes não está habituada a tomar leite. Então, para ela, a digestão é muito difícil, às vezes ela é intolerante, não alérgica, intolerante à proteína do leite de vaca, e essa proteína passa inteira para esse bebê, o que pode aumentar o desconforto. Então eu peço sempre para não aumentar a quantidade de leite de vaca, você toma um copo, você toma 1 litro, mantenha. Não é? Quer diminuir? Diminui também, mas não é para aumentar. E os grãos, que todo mundo fala, gente, feijão é uma coisa que dá gases em todo mundo. Então, pelo menos, deixar o feijão de molho, jogar essa água fora no dia seguinte, depois de 12 horas, lavar e aí preparar. Isso diminui a produção de gases. Outra dica, né, Outra doutora? dica que a gente deveria fazer isso em casa. E muitas mamães não sabem. E muitas mamães, e no nosso cotidiano, para a gente poder comer uma feijoada com tranquilidade. É verdade. Então, evitar os refrigerantes, doce em excesso. E todas essas coisas que já são difíceis para a nossa digestão. Para alguns bebês, ok, a mãe pode comer de tudo e não acontece absolutamente nada. Para outros bebês, a mãe toma suco de uma determinada fruta, que pode ser qualquer uma. Os remédios, doutora? Remédio para a cólica. Para a cólica. Assim, as evidências falam todas contra o uso de medicamentos, porque o bebê não tem problemas em eliminar os gases. E a maioria desses medicamentos que correm aí no boca a boca e que são usados quase que rotineiramente, são medicamentos para ajudar
os gases a sair. E o bebê não tem problemas com isso. Então, Não são muito não são eficazes. não são indicados. Existem algumas maneiras, algumas formas, de repente, da mãe baixar o estresse dela também, porque isso passa para o bebê, né, doutora? De que forma que a mãe pode, de repente, ajudar o bebê a amenizar essa dor, esse sofrimento? Então, mudando, a gente precisa trazer o bebê do abismo, né? Quando ele está lá chorando, 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 você tem que tirar. E uma forma que é bastante eficiente é você mudar radicalmente o ambiente desse bebê. Uma coisa que acaba ajudando muito é a água. É colocar o bebê ou no banho do balde, mas é uma água com uma temperatura bem quentinha. Não é um banhinho morninho, que aí o bebê vai ter que se haver também com a temperatura, ele pode ficar mais irritado, pode ser mais difícil para ele. Então, uma água bem quentinha. Ou você entra no chuveiro com o seu bebê, ou coloca a banheira bem cheia para que esquente essa barriguinha. Compressa dá certo, você tentar fazer uma massagenzinha e às vezes fazer aquele rolinho. Quando o bebê é menor, fazer o charutinho, o temaki, cada um chama de um jeito, mas é aquele enrolamento do bebê para que ele fique um pouquinho mais contido. Ai, doutora, podia ter mais tempo, né? Podia. Bom, cólica é um capítulo, outro capítulo, outro capítulo. Porque alguns bebês têm e outros não. Outros não. É sorte da mãe de que não tem? Mas a frequência ela é bastante grande. É grande, né? E como cada mãe tem um bebê, no máximo 2 ou 3, se ela tiver trigêmeos, mas assim, a maioria das mulheres tem um bebê, só que é aquele bebê 100% da vida dela. E aí, quando isto explode, né, esse surto explode, essa impotência é tão grande que para aquela família acabou o mundo. Mas, assim, em termos de frequências, 30% mais ou menos dos bebês vão apresentar alguns episódios de cólicas. Tem que passar. Toda mas mãe passa, praticamente gente, passa, né? Passa. Essa é a notícia boa, doutora. Essa é a notícia boa, passa, coloca assim como um mantra, isso vai passar, é só uma fase. Ele só tem 3 semanas, 4 semanas, É a ainda fase tem transitória. a vida. É transitória. Eu queria agradecer a sua presença, a doutora Sandra Regina de Souza, médica pediatra que esteve aqui com a gente. As mamães com certeza devem estar muito agradecidas, viu, doutora? Foi muito esclarecedor. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, viu? Mas não acabou não, viu? Nós vamos continuar falando de cólica depois de um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai aprender a fazer a massagem para amenizar a cólica do bebê, desculpe. Imperdível. Você vai aprender as técnicas da Chantala. Continue com a gente. Tá a fim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! A TV Geração Z tem uma programação incrível feita especialmente para você, com muito entretenimento, informação, cultura e diversão. E toda quarta-feira, às 8 da noite, você acompanha o Melhor Agora, com convidados especiais e que conta com a sua participação. Eu sou a Flávia Feola e espero você aqui na TV Geração Z.
Olá, eu sou a Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil. Programa Com Elas, trazendo muita coisa boa para você. Eu tô te esperando. Tá afim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! A TV Geração Z De volta com o Super Mames aqui na TV Geração Z e hoje o tema é a cólica do bebê. Nesse segundo bloco você vai aprender a fazer uma massagem que pode ajudar e muito a amenizar as dores da cólica do bebê. Eu quero apresentar aqui ao meu lado a Josi Campos, que é instrutora de Chantala, mas também graduanda em obstetrícia, consultora em aleitamento materno e educadora infantil. Já estamos a postos. Bom dia, né, Josi? Bom dia. E você vai ensinar então como é que uma mãe que não entende nada pode começar Sim. a fazer a Chantala. Então, O que é a Chantala, Josi? Para começar, então, a Chantala, na verdade, ela é uma massagem para bebês, é uma massagem de origem indiana. É uma tradição milenar que é passada de mãe para filha, né? E ela chegou para a gente aqui no Ocidente através do médico francês, o Frédéric Leboyer. Ele que, passeando pelas ruas de Calcutá, na Índia, observou uma mãe massageando o seu filho, ficou encantado com aquele momento, né, de simbiose total, de amor e de vínculo. E aí ele se interessou mais e publicou um livro na década de 70 e quem introduziu pra gente aqui no Brasil foi a Fadinha. Esse também é o na livro. década de 70. Esse é o livro, Chantala. No Brasil, quem introduziu? A Fadinha. Fadinha? Isso. Ah, esse é o livro. Que bacana a história, né? E aí, como é que uma mãe que nunca fez essa massagem no bebê, como é que ela pode começar? Aqui está o seu bebê. Isso, então, aqui tá o meu bebê, então esta é a posição, então a forma correta é a mãe sentada no chão, né, e posicionando o bebê aqui sobre as pernas dela. Por que tem que manter este posicionamento? Porque aqui o bebê está dentro do campo de energia da mãe e também pelo posicionamento da cabecinha, porque desta maneira você está oxigenando mais esta região. E ele fica confortável nessa posição, né? No começo, às vezes, como é uma novidade também para o bebê, ele pode chorar um pouquinho por conta da posição que ele não está acostumado. O que normalmente eu oriento? A gente pode colocar alguma almofada ou travesseiro aqui embaixo para o bebê ir se acostumando com a posição. Aos poucos. Aí, conforme os dias vão passando, você vai tirando né, essa sustentação e aí ele vai se adaptando a este posicionamento. Perfeito. Aí ele tá peladinho, a gente tem que estar num ambiente com uma temperatura agradável, né, Josi? Então tem que ser um ambiente tranquilo, né? De preferência desligar o celular, desligar o telefone, um ambiente aquecido, principalmente se for inverno, o bebê não pode sentir frio, porque ele vai estar peladinho, que é a forma correta para ele estar.
Então, um aquecedor no quarto. Então, Pode ter música? Pode ter música. O que a gente sempre orienta? O ideal é que a mãe não converse com o bebê durante a massagem e nem ofereça brinquedos, né, distrações. Por quê? A massagem, a intenção é desenvolver uma outra forma de contato, que é o olhar, que também é muito importante. Então, pode sim ter uma música relaxante para preparar o ambiente e também, principalmente, o contato, o olho no olho. Bacana. Vamos começar? Vamos começar. Como é que é? Então, assim, a gente começa com a purificação áurica, então a gente eleva as duas mãos, faz uma fricção de uma mão contra a outra, e nesse momento eu já começo a mentalizar coisas positivas para o bebê, a cólica, né, que a gente estava falando no primeiro bloco, que eu não quero, e aí a gente desce em forma de triângulo a mão até o centro do bebê, contorno todo o corpo dele, faço 1, 2, 3 com a mão e neutralizo toda essa energia negativa com a terra, tá? E aí a gente vai repetir esse movimento por 3 vezes. Certo. Então essa seria a purificação áurica. É a introdução. Isso, a introdução. É a gente se centrar e centrar o bebê. E junto, né, com este movimento, a gente vai coordenando a nossa respiração, para a gente também ficando relaxado, tranquilo, para entrar nessa energia de calma mesmo, como falou no bloco anterior, que às vezes a gente entra naquela energia do abismo, né, quando o bebê tá no surto. Então é para ir tranquilizando. Então, Isso é importantíssimo. Importante essa primeira etapa, Certo. tá? E aí depois a gente vai começar pelo peito. Então, lembrando que a gente precisa de um óleo para, né, para Que colocar óleo na pode mão. ser esse, O Josi? ideal é que seja um óleo de base vegetal. Vegetal. Não óleos que tenham composição mineral na sua fórmula, né? O mais indicado para o bebê até 1 ano de idade é o óleo de jojoba ou de abacate e também de calêndula. Esses são indicados para o bebê até 1 ano. Tem tá? na farmácia. Tem. E aí, essas farmácias que vendem produtos naturais, de manipulação, Certo. você acha com mais facilidade. Então, o ideal é não ter óleos que tenham composição mineral na sua fórmula, tá? Certo. Então, a gente começa pelo peito. Então, as duas mãos a gente vai posicionar, os dedos unidos, e a gente vai descer em direção às axilas, tá? Então, a gente faz esse movimento. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, eu posiciono no centro do peito novamente e agora eu vou subir em direção aos ombros, deslizando. E saio lá por trás da orelha. Então, este é o segundo movimento. E o terceiro movimento aqui no peito, a gente vai fazer um X. Então, do centro do peito, eu vou em direção a um ombro, volto com esta mão e vou para o outro, fazendo um X mesmo aqui no centro do peito do bebê. Então, esse é o Certo. terceiro movimento do peito, tá? E o bebê já vai relaxando, Vai né, relaxando, isso. E aí, qual seria o segundo movimento? A gente passa agora para os braços. Então, nos braços, a gente posiciona com uma mão, com a outra eu faço um bracelete, desde a axila, e eu subo deslizando. Este seria o primeiro movimento do braço. O segundo, as duas mãos vão lá desde a axila, fazem o bracelete e giram em sentido contrário, fazendo um movimento de rosca. De uma maneira suave, né, De uma maneira Josi? suave. E aí a gente fica assim. um pouquinho mais aqui no punho, porque é região de articulação para ajudar a liberar a tensão, tá? E o terceiro movimento, a gente sobrepõe uma mão à outra, faz uma base aqui para a mão do bebê, e aí a gente vai deslizar os nossos polegares pela palma da mão do bebê. Segundo movimento da mão, a mão inteira desliza pela mão do bebê. E o terceiro movimento, a gente vai fazer uma leve tração com movimento circular, dedinho por dedinho, tá? E repete a mesma sequência do outro lado. Josi, aqui você está falando de uma maneira mais, num ritmo mais agitado, mas Isso. porque a gente tem pouco tempo, né? Isso. Existe uma contagem Existe. desses Então, movimentos? Quantas vezes a mãe gente pode fazer? começa com uma sequência de 3 movimentos de cada sequência. Então, Certo. aquele primeiro movimento eu vou repetir 3 vezes, o segundo movimento 3 vezes, o terceiro 3 vezes. A gente começa com esse número mínimo. Conforme o bebê vai se adaptando à posição, à massagem, você pode aumentar e fazer até demandar mais tempo na região que o bebê precisa mais. Por exemplo, a cólica. Eu posso, quando eu chegar na região da barriga, que é essa região que a gente vai falar agora, Certo. eu posso fazer uma sequência maior, fazer de repente 10 movimentos aqui, tanto percebo que ele está com desconforto, que pode ser gases, então eu posso demandar um tempo maior nesta região.
Quando fazer a chantala no bebê quando ele está com cólica? No momento da dor? Já pode colocar o bebê ali no ambiente? Não é legal. Como a doutora Sandra falou, a água ajuda muito para os momentos de crise, mas a gente pode introduzir a chantala na rotina como uma forma já de prevenção, de ajudar o bebê nessa transição. Antes dele ter a cólica. Isso. E como a mãe sabe? Por exemplo, se a mãe já percebeu que normalmente tem o horário da bruxa que a gente fala, né? Então, sempre se o horário naquele da horário, bruxa né? for às 6 da tarde, eu posso às 4h30 já começar a fazer algumas coisas para ajudar a acolher esse bebê. Então, eu posso começar a fazer a chantala todos os dias às 4h30 da tarde. E depois da chantala, a gente sempre orienta a fazer um banho relaxante para complementar ainda mais esse relaxamento, que, né, a gente orienta normalmente no balde, porque o balde ele reproduz toda a sensação da vida intrauterina, então isso traz muito acolhimento para o bebê, mas a mãe também pode usar banheiro, pode usar o chuveiro. Tá certo. Vamos então à Vamos região continuando. abdominal? Então, na barriguinha, como a gente faz? A gente vai, aqui desde a base das costelas, a gente vai posicionar as duas mãos desta maneira e a gente vai fazer esse movimento em sentido à virilha, tá bem? Deslizando. Segundo movimento, eu apoio os pés do bebê com uma mão, com a outra eu posiciono a mão desde lá da base das costelas e eu vou deslizar sentido também a virilha. E o terceiro movimento, eu vou utilizar o antebraço para fazer o deslizamento, fazendo esse movimento de rotação, ó, um giro, desde lá da base das costelas. E aí eu posso ficar mais tempo, como eu falei, se o bebê está com desconforto, a gente capricha mais nessa região. Bem na região abdominal, isso, esquenta bem as mãos também. E o óleo coloca pra aquece a ajudar. mão, além de Isso. deslizar a mão no bebê, né? Isso. E além da absorção, né, que o bebê faz pela pele, vai ter todas as propriedades daquele óleo. É um contato todo especial com o bebê, né, Sim, Josi? sim, é um Além da contato. massagem, Sim. né? Por que a massagem ela é muito importante? Porque ela ajuda o bebê nessa fase de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, né? Como foi comentado no primeiro bloco. O bebê, quando nasce, é de uma certa forma traumático para ele, porque agora ele tem um monte de espaço, Tudo é novo, né? Ele tem que lidar com os estímulos, então na barriga ele tinha aquela temperatura, ele tinha o barulho da mãe, do coração, né, dos ruídos intestinais, e aí de repente ele nasce, ele não sabe lidar com toda essa informação, com essa novidade, né? Então o bebê ele não tem só fome de leite, enfim, a gente não tem que saciar só essas necessidades físicas, a gente tem que saciar outras necessidades, e o toque, a chantala ajuda nesse acolhimento e saciar essas outras necessidades do bebê que às vezes ficam muito descuidadas. Né? Então, a chantala é legal por isso. Além de todo o amor e vínculo, né? Porque quando você está massageando, é um ato de amor, né? O pai também pode fazer a chantala? Pode fazer. O pai, a avó, quem for próximo ao bebê pode sim fazer. E até é legal você intercalar esse momento da massagem com o pai, né? Enfim, com as pessoas que estão próximas ao bebê. Quantas vezes ao dia pode fazer a chantala no Então, bebê? não tem uma recomendação. Uma vez ao dia, né? Já é ótimo se a mãe conseguir fazer todos os dias, uma vez ao dia. E o horário também não tem um horário definido. Tem que ser aquele horário que dê dentro da rotina da mãe, dentro da rotina do pai. É mais importante você conseguir fazer dentro dos seus horários do que você deixar de fazer, porque você às vezes estabelece horários muito rígidos, né? E com a vida louca que às vezes a gente tem aqui, principalmente morando em São Paulo, não dá muito pra gente estabelecer um horário rígido, né? Agora, existe algum pré-requisito? O bebê não pode fazer massagens por algum motivo? Se ele tiver mamado, por exemplo? Sim, depois da amamentação, É, pode? quais são os pré-requisitos? Para o bebê, a gente precisa, se ele mamou no peito, esperar um intervalo de 40 minutos para fazer a digestão. Tem que esperar, então, 40 Isso, minutos. 40 minutos. E se foi fórmula, a gente espera 1 hora, porque demora um pouquinho mais a digestão. Tá. Né? Ele não pode estar com frio, então o ambiente tem que estar aquecido, né? Principalmente se for inverno. Não pode estar com sono, porque quando a gente está com sono, a gente quer dormir, não quer que outra pessoa verdade. fique mexendo na gente. Então, esses são os pré-requisitos básicos para o bebê. Mas ele pode dormir. Ele pode dormir. Porque é pode muito dormir. relaxante, Sim, né? Pode acontecer. Durante a massagem, ele acaba relaxando e aí ele acaba dormindo. Às E vezes, no balde também é o momento que eles acabam dormindo na hora do banho relaxante, não tem problema. Continua a massagem? Pode continuar. Né? Se ele dormiu, de repente, se ele pegou no sono muito profundo e você vai fazer um outro movimento muito brusco, aí não é legal porque ele dormiu, Tá. né? Que seria, por exemplo, o segundo movimento que a gente vai fazer aqui agora. Mostra aí, qual que é o segundo Então, movimento? vindo da barriga, agora a gente vai para a perninha. É a mesma sequência do braço. Então, eu apoio uma mão aqui, o pezinho do bebê, faço o bracelete desde a virilha e eu subo deslizando até chegar aqui no pé.
Essa mão que estava apoiando desce lá para a virilha e aí ela sobe deslizando até encontrar esta outra mão. Esse é o primeiro movimento. O segundo, as duas mãos vão lá desde a virilha, fazem o bracelete e vão girar em sentido contrário, fazendo o movimento de rosca. E o terceiro movimento, agora a gente vai passar para os pezinhos. Então, mais uma vez, a gente apoia o pé, abre, desliza os polegares pelo pezinho do bebê. A gente apoia, com a outra mão a gente desliza a mão inteirinha pelo pezinho do bebê, pela planta do pé, e depois dedinho por dedinho. E a mesma sequência a gente faz na outra perna. E é muito importante, porque na hora da dor o bebê usa muito as perninhas, a tensão fica ali nas pernas, né? Aí a gente ajuda a liberar todas essas tensões quando a gente está massageando, né? Tá. E aí qual seria o próximo movimento? A gente vai virar o bebê de barriguinha para baixo, ele vai ficar deitadinho nesta posição, né? Certo. Ele vai ajeitar a cabecinha dele. E aí agora a gente vai massagear as costas. Toda vez que eu sentir que a minha mão está sem óleo, eu preciso lembrar de pegar o óleo e passar aqui na minha mão para ter esse deslizamento. Então, a gente vai posicionar aqui desde a nuca as duas mãos, assim, né, com os dedos fechados, e com as mãos relaxadas a gente vai fazer um movimento de vai e vem até o bumbum do bebê, e aí depois a gente sobe. E aí também a gente vai contar 3 vezes essa sequência de movimentos. O segundo movimento das costas, uma mão posiciona aqui no bumbum do bebê, a outra eu faço um L, e aí eu posiciono aqui na nuca, e aí eu vou deslizar até encontrar esta minha outra mão. Também faço 3 vezes e depois eu apoio os pezinhos e de novo com a mão como se fosse um L, eu vou da nuca até o pezinho do bebê. Aí a gente volta ele para aquela posição inicial e aí para finalizar essa primeira parte da massagem eu vou tirar o excesso de óleo da minha mão, porque agora a gente vai fazer a massagem no rosto. Então no rosto não é legal não pode ter muito óleo. A gente posiciona a mão no formato de conchinha e aí a gente vai do centro da testa, contorno os olhos, contorno a bochecha e contorno o queixo, tá? Então é esse movimento, contorno os olhos, a bochecha e o queixo. O segundo movimento do rosto, eu vou posicionar os meus polegares aqui na base do nariz, faço uma leve pressão, subo entre as sobrancelhas, vou até o centro da testa, desço de novo e termino aqui no queixo. E o último movimento, eu posiciono os polegares aqui acima dos olhos, nas sobrancelhas, e eu vou deslizar como se eu fosse fechar o olho do bebê até aqui o queixo. Tá Então, certo. essa é a sequência do rosto. Como é que ela pode finalizar essa massagem? Porque a região principal para cólica, no caso para cólica, seria abdominal, né? Abdominal, Mas isso. os outros benefícios que a Chantala pode trazer para o bebê? Então, quais são os benefícios? Quando a gente faz, no momento, por exemplo, de crise, de choro com a cólica, o bebê ele tá todo tensionado, como você mesmo disse. Verdade. Não é só a barriguinha dele que a gente percebe uma tensão abdominal. A gente percebe todo o corpo dele com tensão. Então, quando você faz a massagem, você tá estimulando que o bebê secrete endorfinas, então isso vai dar uma sensação de bem-estar. A gente está liberando todos os pontos de tensão do corpo. Então, não só diretamente no abdômen que a gente vai ajudar o bebê. Quando a gente ajuda a liberar toda a tensão do corpo dele, que às vezes que pode gerar nesses surtos, então a gente está ajudando ele a lidar com a cólica de uma forma mais global, de uma forma geral, porque a gente está ajudando ele a relaxar e a liberar essas tensões. Sem falar do vínculo, mais uma vez, que isso é Sim, importantíssimo, isso é muito né? importante, com certeza. Muito bom Por ter isso, aprendido. como você disse, é muito importante também alguns pré-requisitos dos pais. Então, não adianta a gente querer fazer com pressa, né? Verdade. Eu preciso terminar logo porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho trabalho para resolver. Não. É um momento de entrega seu e do bebê. Então, você tem que estar relaxado, Relaxou tudo. sem anel, né? Pulseira no braço, com o antebraço livre, porque a gente vai utilizar o antebraço para massagear. De preferência, deixe todas as coisas do bebê próximo, porque ele pode fazer xixi, pode fazer cocô, então deixa um algodão, uma água, um lencinho para poder fazer a higiene, para não ter que interromper a massagem. Então isso também é importante. E já deixar o banho pré-preparado. Então eu já deixo lá o balde ou a banheira com água, numa temperatura um pouco a mais do que seria o ideal, porque o tempo da massagem é o tempo para chegar na temperatura. E aí quando eu termino a massagem, para finalizar, eu já levo direto para o banho. Não tenho que deixar o bebê preparar o banho, porque você perde todo
esse momento gostoso que você construiu. Vale a pena, né, Josi? Vale muito Tá a aí a pena. importância de fazer a Chantala no bebê. Chegou o momento fofo, o momento que nós mostramos os registros de Super Mames e seus filhotes. Dá só uma olhada. Olha, a Super Mames aí é a Érica Aragão e a sua loiríssima Rafaela, que fez aniversário no domingo. É um colírio, a Rafa, olha só, parabéns, viu? Nessa outra, o beijo carinhoso da Mames Roberta na linda Isabela. Registro maravilhoso também, olha só os olhos da Isabela. O terceiro registro fica por conta da Super Mames Daniela Quinuta brincando com a sua princesa Maria Luísa. Olha que demais essa foto, a mini cozinha da Maria Luísa. E esse último é o selfie da Super Mames Fabiana Mendonça e essa coisa linda que é a Júlia de 1 aninho. Olha que linda. Agora nós temos esse vídeo da Luísa de 1 aninho. Dá só uma olhada que gostosura essa bebê. Olha o que ela faz. Ela tá comendo e ela vai alternando a colher e os pezinhos. Ai, que delícia de bebê. A Super Mames da Luísa é a Érica Malagoni Zuccarelli. Olha só. Tá comendo a papinha da mamãe. E isso só é permitido porque ela é uma bebê, né? Que coisa mais linda, olha lá. O dedão do pé. Muito bom. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, Josi, mais uma vez. Foi muito bom ver aprender a Chantala com você. Você quer deixar algum recado, algum telefone, um site? Meu telefone para contato é 993509262 e também lá no site da Comadre, que é www.comadre.com.br. Comadre com 2 M's. Isso. Tá certo. Eu queria agradecer mais uma vez a Heróica que me veste, faz o meu figurino. Um beijo para as meninas lá. Olha, as roupas estão maravilhosas pro final do ano. Vale a pena, viu? Avenida Voluntários da Pátria, 2049. Um beijo a todos vocês. Terça-feira que vem estamos de volta, viu? Um beijo, Fernando Tuma. Obrigada, viu, por tudo.